Professor, vamos falar um pouquinho de um tema que você aborda muito nos seus livros, né? Essa linha do decrescimento. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador no que consiste o decrescimento, como é que a sociedade pode se familiarizar de um tema como esse e colaborar e tomar atitude. Bom, antes de mais nada, vamos dizer o seguinte, esse tema do decrescimento, ele é exclusivo de países que evoluíram muito, que hoje, na verdade, a qualidade de vida deles, a rigor, para ela continuar melhorando, ela não depende mais de produzir mais, ao contrário, às vezes depende de produzir menos, ou pelo menos depende de produzir de outra maneira. Mas são muito poucos os países que, eu diria assim, talvez alguns países da Escandinávia já estejam nessa situação. Esse debate começou recentemente, um relatório importante do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Reino Unido, com o título Prosperidade sem Crescimento, era uma pergunta, né? Depois foi publicado como livro pelo autor, sem a ponto de interrogação. Mas, vamos dizer, está começando um debate sobre isso. Será que a prosperidade vai depender sempre de mais e mais crescimento econômico? Veja bem, uma das questões que justifica obrigatoriamente o crescimento econômico é o aumento da população. Outro é quando você tem uma população, como é o caso do Brasil, por exemplo, que ainda não tem acesso a quase nada. Então ela vai ter que ter acesso a uma série de coisas, vai ter que ter renda e assim, então é impossível sem pensar isso. Agora, em países em que, em primeiro lugar, não tem crescimento populacional, às vezes é o contrário. Segundo, praticamente toda a população está atendida, mais do que as suas necessidades básicas, é possível que eles pensem nisso. E a situação da maioria dos países do mundo é inversa. Você tem mais de 100 países no mundo que, na verdade, tem um dilema de conseguir alimentar a população. Então, se eles conseguissem resolver o problema de produção agrícola deles, eles estariam crescendo. E tem uma situação intermediária, que é onde a gente se coloca, Brasil e outros países emergentes, é que nós não estamos nem no extremo nem no outro. Mas nós temos que pensar muito numa coisa que durante muito tempo não se pensou no Brasil, que é a qualidade do crescimento. Vou usar uma analogia que vai facilitar essa explicação. Imagine uma biblioteca absolutamente abarrotada. Uma decisão que imediatamente poderia surgir é a seguinte: bom, não compramos mais nenhum livro. Mas alguém poderia dizer, não, tem uma outra maneira. É o seguinte, toda vez que tiver um livro muito importante para entrar na biblioteca, nós vamos escolher um dos menos importantes, aquele que esteja sendo menos demandado, qualquer coisa parecida, e doar. O que vai estar acontecendo se eu adotar esse segundo modelo de gestão? A biblioteca vai estar permanentemente melhorando de qualidade, mas ela não vai estar aumentando do ponto de vista físico. A comparação é a seguinte: imagine uma sociedade, quando ela tem crescimento econômico, ela está aumentando em termos físicos. Mas eu estou imaginando uma sociedade que possa continuar melhorando sem estar aumentando em termos físicos. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma sociedade substitui uma fonte fóssil de energia por uma fonte de energia renovável. Mas da mesma forma, quando você faz construções populares, por exemplo, tem uma série de inovações que podem ser usadas nessa direção. E recentemente acabaram de anunciar uma interessante, que é a questão de um chuveiro flex, que as casas populares podem ter um equipamento de solar térmica, principalmente para aquecimento de água, que não é uma coisa hoje tão cara, e também estarem conectadas à rede normal de eletricidade. E aí existe um sistema inovador de um chuveiro que pode usar os dois. Acabaram de anunciar isso para esse programa. Uma medida simples, né? 2022, existe até um compromisso do qual o Futura está envolvido também, que é o compromisso Todos pela Educação. Muito se fala também nesse simbolismo dessa data. Voltando um pouco ao início da nossa entrevista, daqui para frente, daqui para lá são mais 12 anos. Há uma perspectiva mais positiva, no seu ponto de vista, de se alcançar modelos menos impactantes, não só por um esgotamento ambiental e muito menos por interesse econômico, mas por posicionamento da sociedade, por filosofia de vida, até de... O que o senhor acha? É muito difícil falar em termos assim de prazos como esse, né? Embora seja muito importante ter essa data, que ela é extremamente simbólica. 2022 vai ser a comemoração de um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma preocupação porque, bom, primeiro que demorou muito para nós realmente concluirmos que devíamos dar prioridade à educação.
Agora também já existe um consenso que a educação tem que ter qualidade. Tá bom. Mas eu ainda não sinto uma consciência de que nós temos que dar muita ênfase para a educação científica e que a educação científica não é uma questão só de ensino superior. Ou seja, no ensino fundamental, começar a dar uma educação científica é fundamental para todas as questões que nós estamos tratando. Porque todo problema classificado hoje como ambiental envolve uma capacidade das pessoas de discernirem e de entenderem o que um perito fala. Por exemplo, todos esses conflitos, etc., envolvem audiências públicas. Mano, uma audiência pública, se você leva um perito que já fala complicadíssimo, coisas complexas, e pessoas que não tiveram educação científica nenhuma, é muito difícil que a audiência pública seja crível, né? Só para dar esse exemplo concreto, para dizer o seguinte, que nós temos um imenso esforço a ser feito em termos de priorizar a educação científica desde o ensino fundamental, e esse é um ponto que me preocupa muito, porque nós não estamos fazendo isso e nós não vamos chegar com grandes resultados em 2022 se não ocorrer alguma coisa nessa área. Você só opina sobre aquilo que você tem conhecimento, né, que você conhece, senão você se torna um ouvinte de uma situação. A educação científica não significa que nós vamos ser capazes de construir isso ou aquilo. Mas, por exemplo, quando faz uma nova obra que vai envolver uma audiência pública a respeito dos impactos ambientais, é preciso que as pessoas que são chamadas aí a essas audiências públicas possam pelo menos entender aquilo que os técnicos de um lado ou de outro vão expor. Queria agradecer, professor, por essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Quem agradece sou eu. Muito obrigado.